Olá, bem-vindo ao podcast de 9 anos da Oyster, a maior legal tech de RPA do Brasil. Nesse podcast, vamos estar falando aí de tecnologia jurídica, inovação e um pouco da nossa história para vocês. Eu sou Rafael Cailê, CEO da Oyster, estou aqui com meu colega Leandro Cruz. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais foram os principais desafios encontrados pela Oyster no início e como eles foram superados. Cara, desafios eu acho que quando a gente está iniciando o negócio são muitos no geral. Eu acho que o maior seria como que a gente ia vender, né? Principalmente que a gente não tinha tantos produtos, a gente tinha alguns insights, e algo que a gente fez com o nosso sócio Maurício, que também era um advogado, tinha escritório, tinha as dores, mas era de encontrar qual solução a gente ia fazer e qual custo a gente ia fazer também. Porque também tinha, Não tinha esse parâmetro, né? não tinha parâmetro, era um negócio inicial. Então, qual que era o nosso custo para nós vender, para a gente colocar um X em cima? Então, acho que isso foi uma novidade geral para todo mundo no início, mas que a gente foi fazendo um papel com os escritórios de entender qual que eram as demandas e fomos criando os produtos replicáveis, que eu acho que é aí que foi a grande Que a sacada. gente poderia vender para outros. Para vender para outros. Eu concordo Isso aí. com você. A dificuldade era qual robô a gente faz e vende para quem, né? Isso aí. É. Mas e aí, quais são os principais valores e princípios da Oyster que contribuíram para o seu sucesso? Falando de valores, acho que uma das coisas era a gente tentar encontrar logo uma solução, fazer algo simples que funcionasse. A gente tem esse valor até hoje, né? Não quer dizer que a gente vai continuar com a solução simples, mas algo simples tem que resolver esse problema, né? Então a gente incorporou isso e colocou isso no desenvolvimento do produto em si. Depois isso veio nos morder, porque o conceito de simples para cada um é diferente. Isso mesmo. Certo? Então, às vezes as coisas eram tão simples que elas não funcionavam direito, né? E hoje a gente tem um problema de ir lá e revisitar isso e fazer essas coisas funcionarem. É um quesito melhor. muito de público também, né? Porque você vê, a gente nasceu para o massificado. O que é o massificado? Escritórios que têm um grande volume de processo. Então, um escritório que trabalha já com planilhas, subir arquivos com equipes grandes que estão lá, vamos dividir na planilha, você pega da linha tal, você pega a planilha X, Y, Z. A gente falava para ele, preciso, uma vez que a gente cria o robô, ensina o robô a executar, a gente precisa da entrada de dados e a saída. Sim. Então, para quem tem volume, construir uma planilha num modelo XYZ e subir lá, era tranquilo, era Funciona, o dia a dia dele. já é o dia a dia do Agora, você pega um escritório menor, boutique, eu vou dizer assim, mais boutique, não tem tantos processos, sentido. O fato dele ter que ir lá construir uma planilha, você falou, opa, não é para mim esse negócio. Então, a gente foi começando a entender qual seria mais o nosso público. Foi né? difícil de ler isso no princípio, né? Então, foi muito assim, entender o público no geral. E para a gente chegar nisso, a gente teve que visitar vários clientes, entender os perfis, entender quais produtos poderiam se encaixar naquele perfil. E hoje eu diria que a gente aprendeu e desenvolve dentro da Oyster, que eu digo assim, cultura. É trazer a solução para aquele cliente. E muitas vezes vai ser, cara, não vai ser com a Oyster que você vai encontrar a solução. Talvez com o parceiro A, B ou C, ou com uma empresa X. Então a gente procura ser bem transparente. Eu acho que essa cultura nossa de não só ser uma venda de produto, e sim se realmente vai fazer o efeito desejado que o cliente esperava. Então acho que a grande transparência foi um formato que a gente achou bem bacana de trabalhar aí. Olá! Quais foram os marcos mais significativos da Oyster nesses 9 anos? Eu acho que um marco foi a minha ida para a Alemanha, o primeiro. Bom, o primeiro foi a gente conseguir fazer um robô para um negócio que era o CAPTCHA na época. As pessoas não sabiam nem falar o nome, né? Dizer qual que era o nome. A gente conseguiu fazer o robô, o primeiro marco. O segundo marco foi eu ter ido morar na Alemanha e a gente ter essa reorganização. E aí, para mim, o terceiro foi o primeiro mês que a Oyster distribuiu lucro. Porque até então eu estava na Alemanha trabalhando, continuava trabalhando nas coisas da Oyster, né? O Jonas e o Kailê aqui. E de repente o Kailê mandou uma planilha e falou: tem um dinheirinho para cada um aqui no final do mês, né?
Esses foram marcos importantes para mim. E aí não sei se quer complementar alguma coisa. Cara, num geral, assim, para mim os marcos importantes foi porque até eu chegar a ficar 100% na Oyster, eu ficava um período também meio que 2 empregos, vamos dizer assim. Então foi quando eu consegui ficar 100% na Oyster e enxergar os crescimentos naquele sentido, assim, tava na salinha lá, 2, sem janela, colocamos 4 naquela salinha e fomos crescendo, fomos para uma outra salinha. Daqui a pouco pegamos uma que tinha, acho que 10 lugares. E daí daqui a pouco pegou a do lado que tinha mais 10, até que chegaram um momento e falaram assim, cara, vocês não cabem aqui, vocês vão ter que ir para outro espaço. Aí foi quando eu voltei da Alemanha, né? Isso. Acho que isso foi, para mim, foi o marco também. A volta de lá, porque a gente reviu muita coisa. A Oyster cresceu e foi a primeira vez que a Oyster começou a apresentar problemas, eu acho. Por causa do crescimento. E aí eu acho que teve um marco bem legal no passado, que foi o resultado que a gente deu na Fenalol, né? Na Fenalol foi bacana. Foi um... voltando, para mim a tua volta da Alemanha até foi muito interessante, porque eu lembro que você falou assim, cara, eu tenho uma vida aqui, eu preciso voltar e ter a garantia, vamos dizer assim, do que eu tinha lá. E foi bacana, eu falei assim, cara, pode vir que a gente consegue e vamos conseguir crescer mais essa empresa juntos. Então acho que isso foi bem, bem legal no processo, hein? Quais são as características empreendedoras fundamentais para o sucesso na área de automação jurídica? Eu entendo que você trabalha com uma quantidade razoável de variáveis ou condições desconhecidas. Então, se você tem muita ansiedade com aquilo que você não consegue planejar, você não consegue atuar. Você tem que ter aquele nível de persistência ou de me fugiu a palavra, quando você realmente acha que consegue fazer. A pessoa ela não é metida, mas ela é ela sabe que ela consegue ir lá resolver. Você precisa ter uma dose disso porque a gente está normalmente resolvendo um problema e a gente não sabe a solução. Né? Então você tem que ter a capacidade de ir lá e falar, não, eu vou fazer. Eu acho que a gente acertou muito mais do que errou nisso, muito mais do que errou. Segunda característica, eu diria que é algo que eu não antecipei, é a quantidade de problemas que dá. Então isso tem a ver, tem vários fatores. A gente está falando com sites que não foram feitos para integrar com outros sites. A gente pede para o cliente descrever para nós quais são os passos que o robô tem que executar, e normalmente ele simplifica isso. E tem dezenas de casos que não está coberto, né? Então o que acontece? A gente tem uma quantidade de pessoas no nosso departamento de suporte muito maior do que eu imaginava. Então um desafio é como atender bem o nosso cliente num cenário desse que, veja, o cliente parou aquela operação que ele fazia dentro de casa para fazer conosco. E aí a tolerância dele é muito baixa. Até porque nós mesmos podemos ter vendido uma ideia de que isso ia funcionar 100%. A gente sabe que não funciona 100%. Tem robô que funciona 90%, tem robô que funciona 80%. Né? Então, isso é um desafio enorme para nós até hoje. E a gente se especializou nisso, né, Cali? Eu acho que o grande desafio também foi o crescimento no geral. Porque como que você passa aqueles mesmos valores que nós tínhamos no início para uma empresa que está crescendo. É verdade. E tem que, e tem que manter aquela mesma forma de atender e aquela mesma dor, né? Porque Hoje não, eu mantenho um bom tempo assim os contatos dos clientes no meu celular. Eu falo assim, pessoal... E eles ainda querem ser atendidos por você, né? Eu falo assim, por favor, se tiver alguma dificuldade, mano, porque às vezes nessa do crescer, a pessoa que está entrando ali, às vezes tem informação e tal, mas ela não sente aquela dor. Então, eu sei como foi difícil conseguir cada cliente daquele. E a gente tenta passar que eles sintam ali, pô, quando tem um problema, veja se é isso mesmo. É que você tem uma forma de trabalhar. Você tem uma forma de se comunicar com o cliente. O Jonas, quando ia lá conversar com o cliente, tinha uma forma de explicar. E a gente não consegue replicar isso agora para empresas que têm 30, 40, 50 pessoas. É isso mesmo. Eles não fazem da mesma forma. E a gente tem alguns clientes que querem aquilo que a gente oferecia no início. Né? Então, eu tive um episódio essa semana que o cliente insistiu, falou, olha, eu quero ser atendido por você. E eu quase respondi para ele, falei, olha, eu não posso mais te atender. A empresa não tem mais 5 pessoas, né?
Isso aí. Então isso foi um desafio. É o grande desafio, né? Repassar para as pessoas e que elas atendam da mesma forma que a gente atende. Então eu acho que essa é a maior dor do crescimento. Então a gente está em constante evolução, vamos dizer assim, passando para o pessoal os valores, quais tem que ser. Mas também, graças a Deus, a gente tem um produto bem coeso ali. E a pandemia no geral. atrapalhou nisso, né, cara? Porque estando perto, assim, a gente tem hoje um time que está distribuído no Brasil inteiro, né? Então agora no aniversário, por ocasião do aniversário, a gente trouxe algumas pessoas. É uma chance de tomar café com a pessoa, Isso mesmo. explicar, a pessoa aprende com você, né? E trabalhando remoto é mais difícil. Quando a gente tava junto, eu escutava, né, nos corredores ou a pessoa falando, a gente acabava pegando alguns ganchos. Então eu acho que foi um grande desafio que a gente tem superado bem esse trabalho remoto, porque como o Leandro falou, a gente trabalha com gente do Brasil inteiro. Então, tanto as culturas, quanto você acompanhar o trabalho, desenvolver, e a gente tem visto uns resultados bem interessantes, tanto da equipe, tá gostando do formato que a gente trabalha, na empresa no geral, quanto da gente digerir todo esse pessoal assim fora. Bem legal. Olá, como a inovação tem impulsionado o crescimento da Oyster? Como a empresa se mantém atualizada no mercado em constante evolução? Eu vejo que essa evolução ela é inerente, nada vai parar essa evolução. Se você olhar a maneira com que a internet, na verdade, a internet é um exemplo de um sistema distribuído, mas a maneira com que a internet transformou todas as indústrias que a internet entrou, ela transformou de maneira profunda. Hotelaria, transporte, tudo. E no meu entender, a área jurídica ela foi tendo uma transformação muito mais modesta com o passar do tempo. E nós estamos no momento que a tecnologia avançou a certo ponto que você pode entrar num determinado software e pedir para ele redigir um contrato de compra e venda para você. Ele não vai fazer o mesmo trabalho que um advogado faria, mas em alguns exemplos ele vai fazer algo muito próximo. E isso já é o suficiente para alguns casos de uso, para algumas pessoas, para algumas situações. Então, essa inovação, primeiro é entender que essa inovação virá e ela é inerente, não tem nada, não tem associação, não tem nada que vai impedir isso, né? E ela é de cunho tecnológico. Então, o que nós tentamos fazer? A gente tenta se manter atualizado do lado tecnológico, mas a gente não esquece que nós somos uma empresa que tem um lado muito voltado para a área jurídica. Na essência, um problema que a gente resolve ele não é um problema jurídico só. A gente poderia fazer automação para qualquer área. Mas o conhecimento que a gente tem no jurídico ele é mais profundo do que nas outras áreas. Então, como a gente tenta se manter atualizado nisso e continuar inovando? É aplicar aquilo que está acontecendo no mundo tecnológico para o mundo do direito. Entendendo que o mundo do direito tem a sua transformação própria também. Tem as suas idiosincrasias e as coisas funcionam no direito de uma maneira diferente. Então, eu acho que parte da receita da Oyster, de conseguir fazer o que a gente faz, é porque a gente tem um pé em cada mundo. É isso aí. Não, e no geral, assim, a advocacia tem se reinventado e os escritórios precisam estar mais do lado da tecnologia, porque senão o que acontece? O custo dele é maior. E hoje, querendo ou não, os departamentos jurídicos, eles estão diminuindo os valores dos contratos. É uma questão financeira que a gente acompanha e vê aí. E como que o escritório se adequa a isso? Ele tem que diminuir custo, no geral. E tem que fazer a atividade de uma maneira que ela consiga ter escalabilidade. Então, como que fazia antigamente nos escritórios? O cara tinha que ir lá fazer mutirão para fazer determinadas ações. Trabalha final de semana, trabalha à noite, faz habilitação, vamos acompanhar os andamentos do processo. Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer tudo isso. E, de certa forma, isso se reflete um pouco no perfil do cliente que a gente tem atendido, né? Porque antes eram escritórios muito grandes, que tinham uma infraestrutura enorme e eram milhões de coisas. E a gente tem atendido escritórios menores que também querem. Porque o problema está... A competição está aí para todos. Se você tem um escritório novo, que entra no mercado, que trabalha de forma diferente, a chance dele ser mais eficiente do que outros escritórios maiores é maior. Né? Então, Até porque ele já inicia num formato mais tecnológico, vamos dizer assim, que possa ter uma expansão maior. Né? Claro, você pega um escritório tradicional que funciona de um jeito, aí você muda e fala, agora nós vamos usar um tal de Oyster para fazer RPA. Tem um monte de gente que não vai querer, que vai torcer o bico, que o robô vai dar um erro, ele vai falar, tá vendo, esse negócio não funciona e tal. Se você já começa num formato diferente, é outra mentalidade, outra cultura, você não tem uma transformação cultural dentro da empresa. Beleza, é isso aí.
Oi, gente. Quais são os benefícios da automação jurídica? Acho que a gente vem falando durante as outras perguntas aí também. Foi no pingando geral. a resposta, né? Foi Picotando. pingando. Mas no geral a gente entende assim, ó, a gente usa as palavras lá, escalabilidade. Então tem um grande volume de tarefas para fazer. Isso aí você consegue fazer com robô. Humanamente, às vezes é impossível fazer. Às vezes não, é impossível. A gente teve demandas de um cliente falar assim, eu preciso fazer 200 mil atualizações de hoje para amanhã. Como que você faz isso humanamente? Não consegue. Isso E aí perde o negócio, né? E perde o negócio. Nós tivemos clientes que só aceitaram fazer certos negócios porque consultaram a gente antes. Vocês têm tal robô? Que se você tiver tal robô, a gente faz. Se você não tiver, eu não vou pegar. E na minha cabeça, eu acho que é muito um princípio econômico de eficácia, sabe? Eficiência. Então, todo negócio deve se tornar mais eficiente, todos eles. Do cara que coloca escapamento no carro até o cara que... E aí eu percebo, do mesmo jeito que a gente nunca foi treinado, eu fiz ciência da computação e engenharia. Eu nunca fui treinado para fazer gestão de empresa. Então, quando eu chego no momento que eu tenho que fazer a gestão da empresa, as minhas deficiências ficam claras, eu tenho que melhorar a minha eficiência nisso. Eu imagino que quem faz uma faculdade de Direito, ele aprende sobre hermenêutica, aprende sobre N outras coisas. Ele não vai aprender como mexer no site do tribunal A, mexer no site do tribunal B. E esse é um problema que a gente chama, né? Isso não é a produção jurídica que o advogado deveria fazer. Então a Oyster, de certa forma, o grande benefício da Oyster é que no mundo ideal a gente faria tudo isso sem atrito. O escritório seria extremamente eficiente fazendo aquilo que o advogado aprendeu a fazer, que é a produção jurídica. O problema é que a gente tem uma concha de retalhos no Brasil, tem centenas de sistemas diferentes e esses sistemas não conversam entre si. É isso aí. Né? Então... E no geral você vê, né? A gente acaba fez uma quebra de paradigma até na cultura, desde a pessoa que sai, né, do estudante que está lá, estudou para direito, porque antes ele estava acostumado que, qual que é o meu próximo passo? Vou estagiar no escritório, vou ficar levando o processo no fórum, vou ficar consultando andamento, essas coisas. Como que faz hoje? Cara, é tudo automatizado, o tribunal é eletrônico, as consultas são feitas de forma eletrônica, então muda todo o conceito do processo. Eu queria, vai ficar mais, a pergunta vai demorar, a resposta vai ficar mais longa, mas eu acho importante falar. A gente fala muito de inteligência artificial e outras coisas aplicadas ao direito. Isso vai acontecer. Mas se você olhar uma pirâmide, a inteligência artificial ela está aqui em cima. Você precisa da base da pirâmide resolvida. A Oyster ela resolve o problema da base da pirâmide. Isso aí. Então você não consegue... A gente não é uma empresa de IA, não, mas sem os dados que a Oyster traz, o volume de dados na velocidade que a gente faz, no volume que a gente faz, com a porcentagem de acertos que a gente faz, sem isso você não consegue fazer IA. É isso mesmo. Então a gente está inserido nessa vertical, na base da inovação que está acontecendo no direito hoje em dia. Isso aí. Fala pessoal, tudo bem? O que vocês acham que são as principais tendências e perspectivas da automação jurídica para o futuro? Um abraço. Para mim tem uma tendência claríssima que é os sistemas ficarem mais integrados. Então, são muitos sistemas diferentes, né? Isso na parte de tribunal, você está falando assim? Não, estou falando do sistema que o advogado usa. Usa. Então, se você volta na resposta da pergunta anterior, se você é um cara que estudou direito 4 anos, não sei se são 4, são 5 anos, desculpa. Estudou lá 4 anos de direito. Daí você senta para trabalhar no escritório e você vai trabalhar com um monte de sistema diferente, inclusive o seu sistema, e eles não estão interligados. Né? Então acho que uma tendência fortíssima é esses sistemas começarem a se interligar. Sistemas de gestão mais integrados, né? Sistemas de gestão mais integrados. Esse é o primeiro nível que eu vejo. O segundo nível é o próprio sistema começar a trazer para você inteligência de mercado, usando IA. Você não vai saber que está usando IA. Toda vez que você classifica um documento, que você tenta trazer um valor possível de uma causa, que você tenta trazer uma possibilidade de ganho, se alguma coisa vai ser deferida, indeferida, todas as vezes que a gente está falando disso, está trazendo IA. E para os sistemas te oferecerem isso, eles têm que ser mais integrados. Isso aí. Só que nós temos sistemas que têm 25 anos, 30 anos, 15 anos, eles foram concebidos por uma época que não existia essa integração.
E para que essas coisas funcionem, você tem que ter integração. Tá? Então, na minha forma de ver, a gente vai passar por um momento que ou vão vir sistemas de gestão novos, ou esses sistemas vão ter que se integrar mais com os outros para que o valor para o cliente final, para que a gente possa chegar para o cliente final e fale, olha, a chance do ganho de causa é X ou Y, tem muita coisa que tem que acontecer, mas acho que as coisas vão nessa direção. Eu também vejo que é bem por esse lado, assim, os sistemas de gestão, ou vai surgir alguns novos que vão ter mais leques de integrações. Sim. Isso você vai dar a liberdade do escritório, do advogado em si, poder escolher os seus fornecedores para estar trabalhando ali. Porque o que diferencia um escritório do outro é a forma de fazer, de executar o trabalho. Sim. É a mesma coisa nas empresas de software jurídico, das empresas de serviços no geral, é como elas executam aquele serviço. Então, pro advogado em si, que ele tem um leque de opções, que ele fala assim, não, eu me identifico mais com o fornecedor A, B, C, e aquelas integrações de sistemas, eu também vejo que é a maior tendência que vai ter. Eu acho que esse é um passo necessário. O segundo passo é o seguinte, quando você tem uma força como a internet que vem e transforma o mercado de hotelaria com o Airbnb, por exemplo, é natural você pensar que isso vai acontecer no direito também. Então, existe, ou como foi na indústria da música, não sei se você lembra quanto custava um CD antes, né? E você comprava o CD por causa de uma música que você gostava. É isso aí. Né? Pagava $20 ou R$40 por causa de uma música. E houve um momento que a indústria da música ganhou muito, muito, muito dinheiro porque as coisas eram mais concentradas. Você só ouvia a música no CD. No CD. Então, hoje com produtos diferentes como Spotify e tal, você ouve só a música que você quer, só os artistas que você quer e você paga um valor menor. Isso vai acontecer não só no direito, não se ofendam, por favor. Isso vai acontecer em todas as áreas. Então, essa transformação ela vai exigir, em primeiro lugar, mais eficiência dos escritórios. Em segundo lugar, aquele serviço que ele é mais trivial e que não tem muito valor agregado, ele vai ficar completamente... como é que a gente fala? Vai virar commodity. Commodity. Né? Então a gente tem hoje já startups que estão pegando esse tipo de serviço cobrando muito barato. Porque a gente tem uma penetração da prestação de serviço jurídico pro cidadão médio muito pequena. Quantos brasileiros já consumiram o serviço de um advogado antes? É muito pouca gente. 10%? Eu estou chutando um número, tá? Mas eu acho que o que importa é a ordem de grandeza. Você tem 90% das pessoas desassistidas. Então essa pessoa vai fazer um aluguel de uma casa, ela poderia, em tese, não sei se esse ano que vem ou daqui a 5 anos, gastar R$30 para fazer um contrato de aluguel, que de certa forma ele vai ter um valor jurídico... Vai estar embasado juridicamente. Vai estar embasado juridicamente e vai ser um serviço que ela vai conseguir consumir. E é bem essa questão de transformação que você está falando. Então, não estamos dizendo que vai acabar a profissão do advogado do direito no geral, não. E o robô não vai substituir o advogado. Ele vai substituir as pessoas, os advogados, que fazem trabalho de robô. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre existirá um certo tipo de serviço jurídico que ele requer muito a mente do advogado e nada mais. Só que tem muito serviço jurídico que vai depender de um advogado que saiba mexer com as ferramentas, que saiba mexer com o ChatGPT, que saiba mexer com os robôs, que saiba mexer com então mas isso aconteceu em todas as áreas. A gente é ferramenta para o advogado. Show de bola. Olá pessoal, a minha dúvida é, como a OIS enxerga o seu papel na transformação do setor jurídico por meio da automação? Eu diria aí que o nosso papel é dar os subsídios para os escritórios no geral, estar informatizado, com ferramentas, vamos dizer assim, tecnológicas e de ponta e olhando as tendências. Então a gente está lá sempre embasando os nossos clientes de uma boa ferramenta, né? Dar o subsídio para que ele possa desenvolver melhor o trabalho dele. Eu vejo isso em níveis diferentes. Então, a gente comentou numa pergunta anterior que a gente está na base da pirâmide, isso é verdade. A outra coisa que eu percebo na minha experiência é o seguinte, isso também vem da minha experiência na Alemanha lá. Né? Na Alemanha eu trabalhava com inteligência artificial e o problema é que ninguém sabia
que tipo de problema poderia ser resolvido com inteligência artificial. Então a gente fica falando IA, e aí chega alguém e fala, você tem IA você tem um software de inteligência artificial e que eu posso comprar? Eu falo, eu tenho qualquer um, qual que o senhor quer comprar? Porque a IA é um problema a gente está tentando resolver um problema específico. E para cada problema que a gente tem um cinturão de ferramentas que a gente pode usar. Então, no segundo nível, eu vejo a Oyster como se fosse um consultor de tecnologia para a empresa. Então, o que eu gostaria que acontecesse? O escritório chega e fala, eu tenho esta dor aqui, mas eu não sei como resolver. Você sabe como resolver? Eu explico para minha esposa que o cara de TI hoje era um engenheiro de 50 anos atrás, quando tinha estrada para ser construída, a ponte, era ele que sabia dar solução para as coisas. Por que tem tanto cara de TI que criou o Facebook, que criou os produtos inovadores? Porque eles sabiam como resolver os problemas. Então essa é uma das oportunidades que eu vejo, um dos papéis possíveis da Oyster. A gente sabe como resolver qualquer problema do ponto de vista de tecnologia. Eu quero responder meus clientes de forma mais rápida. Como é que eu faço? Eu tenho muitos documentos aqui, eu preciso sumarizar os documentos. Tem tecnologia para isso? Então a gente sabe como resolver esses problemas, mas minha dor é que o cliente ele fala, tudo bem, eu sei como resolver. Daí ele já quer a solução que funciona, ele não quer pagar o custo do... Sempre tem um pouco de P&D, sempre tem um pouco de desenvolvimento a ser feito. E aí a tolerância dele é muito baixa. Quem aceita o risco de bancar e de ser mais tolerante e de entrar conosco no projeto, normalmente é o cara que vai sair na frente nas outras coisas, entendeu? Porque a solução ela tem que vir, né? Igual a gente fala assim, você tem que ter... Por que a gente fala parceria, né? O cliente parceiro. Porque o que acontece? No processo da criação de um produto, de um fluxo, de um robô, vamos dizer, totalmente novo, cara, vai ter erros e acertos. Não é assim, eu queria algo que fizesse tal coisa. Não. Cara, o primeiro, vamos dizer, a primeira linha, o primeiro fluxo ali era um X. Daí você vê que na criação daquele processo tem N outros X. Tem. Então, muitas vezes ele não é parceiro o suficiente para entender nisso, que em alguns momentos vai ter falhas, né? Eu te diria que tem gente que é avesso a risco. E quem for avesso a risco, tem um livro que eu li, mudou minha vida, chama Cruzando o Abismo. Ele fala de adoção de produtos tecnológicos. Então, tem uma camada da população, 2,5%, que vai comprar o último iPhone sempre. Eu lembro quando saiu TV de plasma, tinha gente que já tinha TV de plasma, eu ainda estava com a TV de tubo. Quando você está lá no final da curva, que são quase 70% da população, que é o grosso do mercado, você já está comprando, já está quase virando commodity, mas daí você não vai ter mais diferencial. Você entende? Então, eu olho assim, o direito está passando por uma transformação. Se você não tiver o mínimo de apetite para o risco do que está acontecendo agora, você vai ficar para trás. Você vai comprar a solução que os outros fizeram. Não é você que vai aproveitar a onda. Então, para você aproveitar a onda, você tem que se sujeitar a um mínimo de incerteza e correr risco conosco. A gente também não vai ficar sabendo. O dia que você estiver comprando IA de prateleira, é porque os outros já ganharam muito mais dinheiro com essa IA. Agora estão vendendo para você para ganhar dinheiro. Né? Quem ficou para trás, vamos dizer assim, a margem é muito menor, né? Já está ocorrendo uma outra evolução ali. Exatamente. Aí, se eu estou te vendendo IA de prateleira, é porque eu já estou fazendo outra coisa lá na frente com outro cara que está topando correr o risco comigo. Beleza. Né? Minha pergunta é: quais os planos da Oyster para o futuro próximo? Quer responder, Carlene? Não, pode. Eu acho que a gente tem alguns, né? Como uma empresa que cresceu, a gente tem mais de um foco hoje em dia. Não sei se isso é uma fraqueza ou se é uma vantagem. Um dos focos que a gente tem é de aumentar a nossa participação no mercado em áreas que não estão necessariamente no jurídico, porque a gente sabe que a nossa solução ela é genérica. Se você tem um software de ERP e tem problema para falar com outros fornecedores, a gente pode atuar nisso. Se você trabalha com contabilidade, tem uma tarefa lá que tem um funcionário que faz todo dia, a gente pode trabalhar nisso. Então, isso é algo que a gente conversa há muito tempo, que gostaria de atacar. Outra coisa que foi uma surpresa para nós, a Oyster ela tem
como o cliente ele deixa de fazer um processo de negócio internamente, ele coloca na minha mão, a tolerância dele é muito baixa, e a gente tem em muitos casos uma quantidade de erros que a gente considera pequena, a gente tem uma efetividade de 90%, 95%, para que a gente tenha uma operação melhor, a gente tem que ter 98% de eficiência, 99%. E esses 3, 4% final é um esforço muito grande, que a gente está disposto a fazer, a gente tem feito isso, né? Um outro exemplo, a gente já falou, é a gente transportar a nossa cultura como fundador da empresa para a empresa toda, solidificar essa cultura na empresa, né? A gente acabar se posicionando no mercado naquilo que a gente é hoje. A gente é a maior empresa de RPA jurídico do mercado hoje, então a gente tem que efetivamente assumir essa posição e tirar a vantagem, tirar os louros o ônus e o bônus, né? Dessa situação. Mas se eu pudesse resumir em uma palavra só, o nosso plano é a gente ser uma empresa cada vez mais eficiente. A gente tem que ser extremamente eficiente internamente para que a gente possa ser eficiente para que o cliente que a gente tem consiga se beneficiar dessa eficiência que a gente vende para ele. Isso então, mesmo. E como startup, o nosso é um constante aprender, né? A gente está lá, define um fluxo, vê que tem um ponto de melhoria, a gente já aplica, não é aquelas organizações engessadas no geral, né? Então eu diria assim, cara, a gente vender mais do que a gente já tem pronto, porque a gente tem solução que muita gente acha básico aí, vamos dizer assim, gerenciamento de intimação eletrônica. Cara, para uns escritórios que estão com a gente desde o início, isso é básico, mas a gente tem aí 1,5 milhão de advogados no Brasil. Vou dizer aí, 80 mil escritórios de advocacia, mais ou menos aí. Então, a gente tem um bom público para chegar com soluções que são de prateleira. Então, é vender muito do que a gente tem pronto, né? Entregar essa tecnologia para que os escritórios possam evoluir, desenvolver novas ferramentas, aí, claro, acompanhando o cliente, vendo o mercado, entendendo que tem uma dor que a gente possa somar dentro do processo. E em muitos casos também a gente está com a área do Legal Ops, que é o quê? O cliente, às vezes, ele olha que a solução acha que é bacana, mas ele não tem um corpo interno para executar isso. Sim. Muitas vezes. Então a gente está trazendo isso para dentro da Oyster para desenvolver essa habilidade no escritório também. O Legal Ops, acho que ele cai nessa categoria de coisas que a gente flertou há muito tempo. E a gente chegou num estágio de empresa que a gente decidiu, a gente pode tentar ter esta oferta agora, né? E a oportunidade de Legal Ops, eu entendo que ela é algo que pode ajudar a gente a desenvolver melhor as nossas ferramentas. Isso porque mesmo. o Legal Ops vai ser um cliente interno nosso. Isso mesmo. Né? E é um cliente normalmente mais tolerante. Então, eu vejo assim, a gente vai conseguir desenvolver ferramentas internas melhor. Para daí levar essas ferramentas para o mercado, para daí o cara não precisar mais do Legal Ops. Isso aí. Não, e o mercado não só daquele público assim, de, vamos assim, de grandes, de grande volume de processo, mas pro pequeno, pro médio, pro grande poder usar, porque é uma ferramenta que acaba sendo cada vez mais amigável para ele no processo. E eu tenho assim, a gente tem de 5 a 10 coisas muito bacanas que a gente poderia fazer e que por uma questão de circunstancial mesmo, do dia a dia da Oyster, daquilo que a gente está vendo no mercado, que a gente deixa de lado e tal. À medida que a gente vai ficando mais eficiente, a gente vai conseguindo tirar as coisas da frente, resolver cada vez mais problemas, a gente tem fôlego para investir nessas coisas, né? Então, a gente conseguiria, por exemplo, fazer um robô que faz robô. Ou faz 80% de um robô. A gente nunca conseguiu desenvolver isso internamente, né? A gente executa milhões de execuções ano. A gente conseguiria executar, eu vou dar uma ordem de grandeza, tá? A gente está na ordem de 80 a 100 milhões de coisas por ano. A gente conseguiria executar 500 milhões de coisas por ano. Né? A gente conseguiria dar, respondendo a pergunta que a Maria, é um outro marco, a gente está indo para um outro patamar. Então, do ponto de vista de possibilidade, a gente tem várias possibilidades, tem sido bem difícil a gente escolher as possibilidades certas, a gente precisa muito da nossa equipe para nos ajudar nisso, né?
No geral, assim, pessoal, a gente tem N projetos. E é um slogan que a gente usava bem no início, né? A gente começa, não importa a dificuldade, a gente pode automatizar. É isso aí. Então, muitas vezes, a gente está ali para atuar, muitas vezes, como um consultor nesse processo. Então, às vezes não tem a solução pronta, mas qual é a dor que você quer resolver? Porque a gente está ali para te ajudar a enxergar que pode haver outros caminhos e pode ter uma solução imediata, né? De curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas que também vocês já podem colher os frutos disso. Eu acho que a gente teria aí um bom tempo de assunto e algumas horas para falar um pouco mais com vocês aí. Mas acho que chegamos ao final desse podcast de 9 anos de Oyster, né? Agradecemos a vocês que puderam ficar presentes conosco e vamos aí construir o futuro da advocacia em conjunto. Abraço, pessoal!